Você está no Zodcast. O nosso show vai começar. A cortina vai se abrir. Então sente relaxar. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul away. Ajoelhem-se diante de Zod. Sejam bem-vindos ao Zodcast, episódio número 7. Aqui é o Rafa Remos e ela é uma concubina do demônio. Aqui é Jaque Loreto e produtores, não misturem vampiros com bruxas e lobisomens. Obrigado. Aqui é Daniel Lunardi e pra mim a família de vampiros mais inesquecível são os matosos. Muito bom. E aqui é o Santiago Castro e o maior vampiro de todos os tempos é o Bento Carneiro. When I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. When you came in the air. Sim, vamos nós para mais uma edição do Zodcast. Hoje nos armaremos com estacas, crucifixos, água benta, réstias de alho e o que mais estiver à mão, pois dissecaremos as criaturas mais famosas que a cultura pop já produziu. Vampiros! A origem da lenda, os filmes, música, games, livros, quadrinhos. Não existe um segmento no universo pop que não exista algo relacionado a vampiros. Então, reúna toda a sua coragem e vem com a gente, depois do resumo do mês. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. E atenção, informa o repórter Zodcast em edição extraordinária. Meu amigo Fábio Jacques, vamos para o resumo do mês no Zodcast. Conhecemos o calendário de filmes da Marvel e da DC até 2020. Finalmente jogamos a DLC definitiva de Mass Effect Citadel. Debatemos também o Hoverboard. Será que finalmente chegamos ao futuro imaginado por Robert Zemeckis? E ainda celebramos a lembrança de V de Vingança. Sempre no dia 5 de novembro é dia de celebrar a obra-prima do gênio Alan Moore. Sentimos também toda a fúria e todo o som de Tim Maia antes de assistir o filme. E como o assunto hoje são vampiros, conhecemos Drácula e suas histórias nunca contadas, mas hoje a gente vai falar dessas histórias mesmo assim. Tudo isso e muito mais Zodcast.com.br. Bora lá matar o Drácula. Aqui ocorre a assustadora história do selvagem e furioso príncipe Drácula, que a amava profundamente. Eu cruzei oceanos de tempo para encontrar. Drácula. Começar falando um pouco da lenda, não é mesmo, né? Os primeiros relatos de qualquer coisa parecida com vampiro datam de muito tempo, né, cara? Bom, uma coisa que eu acho interessante sobre vampiros é a mesma coisa que eu acho interessante sobre dragões, porque são lendas de seres meio mitológicos, assim, que nunca existiram de verdade, como a lenda reza, mas ela é encontrada em diversas culturas. E culturas, assim, de lugares muito distantes. É, sem dúvida. É muito anterior ao que a gente entende como teria começado, que seria ali no início do século XIX com o Bram Stoker, né? Na verdade, qualquer coisa parecida com vampiros, que a gente conhece como vampiros, começou muito antes, né? Na Inglaterra, principalmente. O Bram Stoker, ele criou o Drácula. Os vampiros é uma coisa muito posterior a ele, inclusive na literatura. Por exemplo, em 1871... Posterior não, anterior. Anterior, perdão. O Sheridan Le Fanu escreveu um conto da Carmila
que é uma vampira lésbica e tal, em Londres, a mesma coisa da sensualidade. Tudo que só... O Drácula é de quanto? 1897. Ou seja, bem depois. Aham. Então, quer dizer, o mérito dele foi ter criado o Conde Drácula, que é uma dessas figuras que ultrapassou, né, já tem mais de 100 anos aí e continua cada vez mais popular. Mas o mito do vampiro é muito anterior ao... É muito anterior, os relatos, na verdade, de primeiras coisas, datam lá do século XVI, né, 17, de relatos de médicos que relatavam de pessoas que morriam e voltavam e tudo. E essa lenda foi se perpetuando pela Europa durante esse tempo, né? E foi aos poucos, mas assim, o grande, como tu falou, além da história da Carmila, tem um escritor... Polidori? Isso, Polidori. Ele era próximo do Lord Byron. Uma certa vez o Lord Byron apresentou ele para uma série de autores de fantasia, entre eles a Mary Shelley. Isso. Foi a partir desse contato que ele começou a desenvolver uma história de um vampiro, de um personagem chamado Lord Ruthven, em 1819. E foi desses encontros que surgiu também o Frankenstein, né? Existe uma história famosa de que houve uma noite que estava a Shelley, o Lord Byron e mais alguns, imagino que o Polidori, contando histórias fantásticas, né? E aí dessas, não dessa noite especificamente, mas dali saiu o autor, saiu o Polidori, saiu a Mary Shelley e saiu... Não, é isso aí mesmo, Fábio. Inclusive ele foi publicado em 1818. Pois é, então foi já com base nessas histórias que o Bram Stoker escreveu o livro dele, né, 1897, que daí sim que moldou a lenda dos vampiros como a gente conhece hoje. Sim, ele foi juntando várias linhas de raciocínio, assim, que uma linha era que o vampiro podia ser morcego, outra linha era que ele não morria. Aí ele juntou tudo e criou... E ele também criou algumas coisas, né, tipo aquela coisa do alho... Sim. Sim, foi inserindo mais mitos ainda, né? O Polidori que criou essa questão do alho? Não, o Bram Stoker, eu acho. Mas o alho existe no filme do Bram Stoker? No livro, quer dizer? No livro... Eu não sei porque no filme não tem nada disso. Tem sim. Do alho? Claro. Ah, sim, que ele bota nela e ela não gosta, ele bota na cama da Lucy. Tá, tem razão. Ele bota e ela reclama do cheiro e tal, isso mesmo. Agora eu não me recordo se no livro tem ou se foi o Coppola que inseriu no filme, né? Realmente eu não me recordo, mas no filme tem toda essa questão do medo dos crucifixos, da água benta, da restas de alho pendurada na cama. Sim, alho estava no livro. Ele usou um personagem que já existia, uma história de um homem que já existia para criar a lenda, que era o clone de Vlad Tepes, considerado o Vlad Impalador. A história do Vlad Impalador é muito legal. Até saiu um filme recente agora, foi lançado a Drácula, a História Não Contada, né? Ele conta um pouco disso. É um filme mais diversão, né? A história do Drácula, segundo esse filme, é assim, ele é um príncipe, quando criança é um príncipe romeno, lá da Transilvânia, e a Romênia está dominada pela Turquia. E aí o rei da Turquia lá, que eu não vou me lembrar o nome, chega e diz assim, eu quero todas as crianças para entrar pro meu exército. E aí o pai dele entrega ele em nome da paz, aquela coisa, né? E aí, no exército turco é que ele se torna o Empalador. É mais ou menos o prelúdio do filme, é o que o Coppola conta em 10 minutos era no filme, é a história toda desse filme aí. Não, mas isso também é o prelúdio do filme. Depois, quando ele volta, o reino dele lá fica sem um rei, e aí ele volta, só que aí, pelo menos, o filme parte muito pra coisa da família. Interessante que o filme do Coppola é um filme de amor, enquanto que esse é mais um de aventura mesmo. Mais popularizado. Esse conde, que o Coppola inclusive colocou no filme também, o Vlad, ele era um guerreiro implacável com os inimigos dele, né? E a lenda é que ele empalava os inimigos e bebia o sangue. Essa era a lenda que se tinha na Romênia sobre o conde. E aí foi a partir daí que o Bram Stoker se baseou para criar o romance dele. Mas a questão de história não contada, na verdade, ela tá no Drácula de Bram Stoker, mesmo que seja uma versão reduzida. Não. Sim, aparece a luta dele, ele defendia a Igreja Católica contra os turcos. Eu não me lembro se tem isso no livro. Falando no filme do Bram Stoker. No filme, exatamente, é aí que tá. Do Coppola tem isso. Tem. Eu acredito que ele tirou do filme, do livro, quer dizer. O livro ele não explica como é que ele vira o Drácula. Ele simplesmente é o Drácula, que é uma criatura do mal lá, que bebe sangue, uma criatura sinistras,
sinistra. Ele não explica. Por isso que o filme do Coppola é tão bom, que ele usou essa origem da lenda que o Bram Stoker usou pra criar o personagem, mas não contou no livro, que é aquele prelúdio no filme, que ele vai pra guerra na luta contra os turcos, daí os caras pregam uma peça nele que a mina, que não é a mina, a Elisabetta, né? É, a Elisabetta. A Elisabetta tinha morrido, na verdade ela não morreu, daí ele volta e dizem pra ela que ele morreu, aí ele chega lá, ela se matou, porque achando que ele tinha morrido. E aí como é negado uma unção pra ela, né? Aí ele por ela ter se matado, daí é que ele se rebela. Ele nega Cristo, fica louco, e aí que, a partir daí que ele é amaldiçoado, em tese vira o Drácula, criatura condenada a vagar nas trevas eternamente, mas aí que tá, o livro não conta isso. Coppola nisso aí, inclusive ele foi muito feliz, porque teoricamente ele poderia cair num clichê muito grande dessa questão do Drácula sensual, conquistador, apaixonado, e no livro o Drácula não tem nada disso. Ele no livro ele é uma criatura, inclusive é engraçado que como o livro é feito escrito por cartas. São cartas dos personagens, né? Como é que é? Episcolar, é isso? Não, como é que é? O que é episcolar? Epístola. Não, é quando escrito por cartas, como é que se diz? Eu não sei o nome. Epistolar. Vocês estão muito chique. Epistolar. Chique nada, cara. Eu tive aula de religião, tem as epístolas. Na Bíblia. Enfim, é feito pela essa porra aí. Então por isso que o Drácula, ele é citado no livro, mas ele mesmo participa pouco ativamente da história, entendeu o que eu quero dizer? Sim. Eles falando que o Drácula, a criatura, mas o Drácula mesmo falando, agindo, tem pouca participação no livro. E inclusive ele é citado como uma criatura incapaz de mostrar sentimento. Ele não se apaixona por ninguém, ele não ama ninguém. Ele é aquela criatura sinistra lá, tá? Isso no filme é o que eu acho que pecou, assim, é o que tornou o filme meio Sessão da Tarde, sabe? Do Coppola? Não, esse a história não. nunca... Tá. Porque ele vai muito em cima dessa questão de eu preciso defender minha família, e na verdade até o ser lá que tava na caverna é um cara sem coração, né? Pois é, mas aí exatamente isso que eu tava dizendo, é aí que, como pode ver, esse próprio filme aí não acabou tentando fazer isso e não deu certo. O Coppola foi muito feliz, porque ele conseguiu pegar o Drácula atravessar o tempo, como ele fala, né, quando ele encontra ela lá, have crossed oceans of time just to be with you, que ele só quer saber da Elisabetta, né? No caso, a reencarnação da Elisabetta é a mina, né? Mas ele são duas questões aí, né? Ele tem esse amor que ele atravessou o tempo, etc e tal. Por outro lado, ele também não tem coração, porque ele pega a amiga dela e usa ela como sucrilhos, né? Exatamente. E ele deixa bem claro, não, eu tava fraco, eu precisava de alguém, ela era bem suscetível e usou mesmo. Exatamente, mas ele consegue acertar bem nessa questão que a gente vê como clichê hoje, do Drácula quando ele volta, né, depois nos dias atuais, nem a dias atuais, né, mas na época, 1800 e pouco, né, que ele volta, como o Drácula, como aquele cara bonitão, bem elegante, né, que as mulheres olham pra ele, né, sensual, né, aquele Drácula sensual, que a gente pode achar um clichê, mas o Coppola acertou em cheio, quando foi muito sutil, assim. É um ideal de aristocracia, ele é um nobre. Isso. Sabe? No caso, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, o Luiz, aquele também, assim, lembra? Ele era dono de escravos e tal. Os vampiros existem. E esse com quem lutamos, que enfrentamos, tem a força de 20 homens ou mais. É curioso, assim, que depois que o Bram Stoker escreveu o livro, teve um hiato, né? Não teve muita coisa durante um bom tempo sobre vampiros, né? A lenda não começou a se perpetuar ali imediatamente depois do livro dele, né? Na verdade foi lá, mas o livro dele é de 1897, é só lá nos anos 50 que a lenda meio que retornou a ter uma história dedicada a ela, né, que é Eu Sou a Lenda, né, do Richard Matheson. Acho que não, porque tem o Drácula da Universal. Sim, tem não, tá falando dos livros, é verdade. Não, inclusive de que ano que é esse livro do Eu Sou a Lenda? O livro é de 54, né? Então tu tem razão. É que assim, eu também não li o livro, tá, eu só vi o filme. Que o filme realmente não tem nenhuma referência a vampiros, né? Esse do Will Smith, tu diz, né? O filme não é baseado nesse livro? Sim, mas tem 2 filmes anteriores. Um deles eu vi que é com o Charlton Heston, que na verdade porque assim,
no filme do Will Smith, eles são meio monstros sem muita consciência, né? Sim. Eles estão começando a ter uma certa consciência quando ele faz aquela armadilha que ele se dá conta. Mas no filme do Charlton Heston, que é o segundo filme, né, no caso teve um primeiro antes dele, eles são humanos, cara. Eles só não podem pegar sol e tal, são todos brancos, assim. Só que eles falam com ele. Não, o livro ele fala bem de vampiros, mas ele não chegou a ser tão popular quanto o Drácula. Como não poderia deixar de ser, os vampiros renderam muita coisa no cinema, né? Muitos filmes, seriados, quadrinhos e... Enfim, novelas, jogos, o que tu imaginar, como a gente falou lá no início. E eu acho que o primeiro filme marcante, assim, de vampiros é o Nosferatu, né? Eu vi algumas cenas, assim. Eu já assisti ele. Eu vi algumas cenas que o professor de cinema passou pra nós na faculdade, assim. Por causa das cores, a falta, sim, né? Tipo, o jogo das sombras e tal, toda aquela coisa. É o vampiro dentucinho aquele, né? Isso, o alemão. É isso. Depois tem uma... Porque é bem teatralizado, assim, né? É bem cara de mal... Na verdade, ele vai ao inverso do Drácula, do livro, e o Drácula da Universal, que é aquele conde posudão e estiloso. Ele é grotesco, ele é feio, ele parece um ratinho. Um ratinho, na verdade, não um ratão, né? Tu pensa em vampiro, tu pensa naquele cara que vai te seduzir pra te levar pra algum lugar, né? Mas aí que tá. No Nosferatu, não. Porra! Mas aí tu mandou muito bem, porque ele vê que ele é de 22, o filme, tá? Sim. Ele é aqui aí 20 e poucos anos depois do livro do Bram Stoker. No livro do Bram Stoker, o Drácula, ele é um pouco grotesco também. No livro, sim. No livro do Bram Stoker, ele não tem nem um pouco dessa coisa dele ainda sedutor e bonitão, sabe? Ele não tem isso. Ele não é tanto quanto esse Nosferatu aqui, que realmente é... Mas o Nosferatu ainda mantém essa leva do Drácula ser um ser, não só uma criatura amaldiçoada, mas uma criatura, assim, como você falou, grotesca. E o Nosferatu, ele tem uma coisa ainda de uma época do cinema meio experimental, né? Expressionismo, né? Expressionismo, né? Isso só virou Nosferatu porque ele não conseguiu os direitos sobre o Drácula. Ah, é? Ele foi, daí só não tem problema. Deixa que a gente dá um jeito nisso. A família do Bram Stoker não quis vender os direitos. Sim, porque o Bram Stoker morreu em 1912. Então quem tinha os direitos era a família, e a família não quis. E depois liberaram pra Universal quando fez o primeiro Drácula com o Bela Lugosi. E aí sim, né? O Drácula que a gente acabou virando um ícone do Drácula. É bem isso, né? Realmente, tu mostra pra quem conhece vampiros, os vampiros mais na metade do século 20 pra frente, realmente não acredita que aquilo ali é um vampiro. Ele parece qualquer coisa menos um vampiro, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que explica o sucesso dos vampiros, que tu tem várias possibilidades. Tu pode fazer eles grotescos, tu pode fazer ele estiloso, tu pode fazer de vários jeitos. Tu pode fazer ele com ou sem superstição, né? Ele não gosta do alho, ele gosta de cruz, ele... Pois é, isso aí já gera uma coisa chamada crepúsculo. A gente vai chegar lá. Pois é, espero que demore. Porque lobisomem é lobisomem, não tem muito o que tu fazer, né? O Frankenstein é uma história fechada. Tu pode fazer, tem um filme que acho que é a Noiva de Frankenstein, mas não foge muito daquilo ali, né? Mas o lobisomem, aí que tá, no Drácula, ele se transforma num lobo, né? Ele se transforma porque ele controla todas as criaturas. Exatamente, provavelmente já entra daí no próximo, então, Drácula, de Bram Stoker, o filme do Coppola, de 92. Pra mim é um dos melhores filmes de vampiro já feitos, talvez o melhor. Pra mim é um dos melhores filmes já feitos. Aí até a gente entra numa outra discussão, mas ficando dentro do nicho dos vampiros, é o melhor filme de vampiro que eu já vi. E aí mostra bem isso, né? Ele se transforma num lobo quando ele vai atacar a Lucy. Eu acho é um filmaço, cara. É uma adaptação perfeita do livro, né? Muito bem feito mesmo. Ele estupra ela na forma de lobo. Exatamente. E é legal isso, porque ele usa elementos da cultura clássica dos vampiros, como eu disse, de cruz, alho, cebola, né, que é uma coisa até um pouco estaca, né, até um pouco caricata, que se tornou um pouco caricata, mas ele consegue deixar isso num tom sério, num tom de terror, e o Anthony Hopkins leva o filme também. Porra, é demais a interpretação do Van Helsing, do Anthony Hopkins como o Van Helsing é incrível. Só pra fechar do Drácula de Bram Stoker, o filme resiste ao Keanu Reeves.
Não precisava ser o Keanu Reeves, eu ainda acho Não que precisava, aí que tá. Mas ainda poderia ser um ator direito, mas foi o Keanu Reeves, ainda assim deu certo, de tão boa aquela história, né? Eu digo que eu não gosto eu gosto do Keanu Reeves, mas nesse filme ele não tá bem. Dificilmente ele tá bem, né? Mas é isso que eu digo. O filme resistiu a ele. Eu gosto também. Tu não gostou do Drácula de Bram Stoker? Tô falando sobre o Keanu Reeves, tipo, eu gosto eu achei que ele ia dizer, quando eu era pequena, eu acordava domingo de manhã com meus pais vendo o Drácula de Bram Stoker. Vendo Matrix. E desde então eu não, mentira. Não, eu gosto do Keanu Reeves, você tá sendo injusto com ele. Não, ele é fraco, já. Não, ele não é fraco. Ele é estranho, cara. Não, cara, tu pega, tem ator que não é um filme pra ele aquele ali, entendeu? Essa é que é a questão. Sabe, não tinha que ser um cara, tinha que ser um outro cara ali. Ele não convence como o noivo devotado e não... Exato. Esse é o problema pra mim, ele ficou ele não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Na minha opinião, ele ficou ofuscado pelo Drácula e pelo Van Helsing. Também pelo o Gary Oldman, né, que faz o Drácula. O Gary Oldman, fantástico, por sinal. Fantástico. A Winona Ryder manda muito bem também como a Mina, né, e a Elisabetta. O nome da atriz que faz a Lúcia eu não me lembro. Mas também ela manda bem no filme também. Como tu comentou antes, né? Aquela cena dela descendo a catacumba, né? De branco. Aquele assustador. Que assusta toda de branco, né? Com aquela névoa só. Aquela túnica branca descendo a escadaria. Que é impressionante aquela cena. Até aquela passagem. E uma criança nas mãos, que vai ser a janta dela. Isso. O pessoal da Transilvânia tinha tanto medo do Vlad Dracul, que tinha essa história de que ele voltaria da tumba. E é isso que é legal no filme do Coppola, sabe? Tipo, ele faz ele renuncia a Deus e dá a entender que em algum momento ele morreu lá e voltou realmente da tumba. Sim. Não teve um ser... Digamos assim, ó, segundo o filme do Coppola, o Drácula é o vampiro original. Sim. Dá a entender isso. Ele é o vampiro original, ele é o vampiro zero. Enquanto que por dessa nova história, não, já existiu um vampiro anterior a ele. Por isso que seria a história nunca contada, né? E ele pode aparecer como nevoeiro, vapor, neve e sumir. Tu vê que é uma fonte meio inesgotável. Né? Eu não tenho nenhum problema com tu inventar, reinventar, desde que fique bom. Sim. Por exemplo, aquele do Drácula 2000, que o Drácula Judas, eu acho uma bosta. Que filme merda, cara. Muito ruim. Aí, sabe, essas tentativas de fazer uma coisa cristã me aborrece muito. Esse filme é ruim demais, cara. Ele é o Judas. É horroroso esse filme. Tu te lembra deles roubando o caixão? Cara, aquela cena, eles roubam o caixão do Drácula, lembra? Só que o detalhe, eles roubam um caixão em Londres, no ano 2000, um caixão de prata, eles saem com o caixão embaixo do braço, no meio da rua, ninguém diz nada. O filme é muito ruim, só que antes desse filme teve um filme também sensacional, acho que 2 anos depois do Drácula de Bram Stoker, que é o Entrevista com o Vampiro. Com certeza. Filmaço, né? Filmaço, muito bom. Digamos que ele foi o mais perto que se chegou de que se realmente existissem vampiros no nosso mundo atual. Depois acho que o True Blood explorou isso melhor, mas ali foi muito perto, né? Aquele negócio da entrevista, tirando que é muita coisa, isso aqui é superstição, isso aqui é bobagem. Então quer que eu conte a história da minha vida? Como eu disse, é o que eu faço. Entrevisto pessoas. Sou colecionador de vidas. Rádio, FM, KFRC. Precisaria ter muitas fitas para minha história. Não é problema. Tem uma sacola cheia de fitas. Me seguiu até aqui, não foi? Eu acho que segui. Te lembra que a única coisa que eles tinham realmente problema era a questão do sol e a questão de dormir em caixões, né? Vocês chegaram a ler o livro da Anne Rice? Eu li há muito tempo atrás. Eu não cheguei a ler. Ele é antigo, né? De 76. Ninguém vai falar da Casa do Espanto. A Casa do Espanto a Casa do Espanto, não, mas ela não tem muito de vampiro na Casa do Espanto. Da Hora do Espanto, né? Então é um dos dois. A Hora do Espanto é sensacional, cara. Uma comédia muito, muito sensacional. É muito legal. Voltando à Entrevista com o Vampiro, quem faz o Lewis é o Brad Pitt, né? Sim. O Lewis faz o Brad Pitt, o Bandeiras faz um vampiro também. O Lestat é o Tom Cruise, né? O Tom Cruise. Que por sinal merecia um prêmio, que tá muito bom. Eu não gosto muito do Lewis, sabe? É aquele fucking boring. Mas o Lestat é sensacional. Tanto é que na época a Anne Rice foi muito contra, ela não queria o Tom Cruise de jeito nenhum. Sim. Porque na cabeça dela, quando existia um projeto de fazer o filme, ela queria o Sting como Lestat. E no final acabou sendo, né, o Tom Cruise, ela ficou puta da casa. Queria quem como Lestat? O Sting. Nossa, é mesmo? O cara, o Sting já foi o cara já foi o
muito... O cara é bonitão, né? Aham. Pra ter uma ideia, tá ligado, Constantine? Sim. Quando o Alan Moore começou a escrever O Monstro do Pântano, que ele introduziu esse personagem Constantine, os desenhistas fizeram baseados no Sting. Mas voltando a essa questão daí, a Annie Rice mandou lá, se não me engano, mandou flores e, tipo, tirou o chapéu pro Tom Cruise. Aham. Porque o listate dele é sensacional, né, cara? É sensacional. Não, o filme é todo muito bom, né, cara? Aquela cena que a menina e a mulher viram cinzas, né? Que elas ficam presas numa, tipo, uma masmorra, né? Que entra a luz do sol, que elas... Porra, que cena do caralho aquela. Não, e a Kristen Dunst, né? Tá com 12 anos, ela tinha 12 anos, ó. É, ela, Cara, ela que faz a menininha, exatamente. É. Cara, é hippie aquilo. A guriazinha, uma adulta presa, e ela convence muito como uma adulta presa no corpo de uma criança. Isso, exatamente. Não, e tem o cara que é se não me engano, como é o Neil Jordan, o diretor, né? Uhum. A maioria dos filmes dele é feito pelo Steve Rea, que é um baita de um ator. E ele faz um vampiro gay, que é o Santiago. Deixa minha banda que eu estou pegando fogo! Te lembra? Vê só, né? Eu lembro que ele tá dançando. A tua mãe viu esse? A minha mãe? Eu vi Ai, com a vou minha homenagear. ela ri da minha cara por uma semana, né, cara? Me chamando Santiago. E tem uma hora que ele tá caminhando assim na parede, daí o Tom Cruise, Santiago. Não sei se você lembra dessa cena. E o Entrevista com o Vampiro pode ganhar uma refilmagem agora. Que os produtores compraram o direito da série dos livros da Annie. Eu nunca gosto disso. Depois É muito perigoso. sempre a primeira vez que falam, de uma obra muito boa vai ser refilmada, vai ser refeita, eu não gosto. Depois eu tento me convencer. Mas quando a primeira vez que me deu a informação, que nem tu tá me dando agora, eu não gosto. Eu nunca gosto. Teríamos que pensar numa boa refilmagem. A gente não consegue lembrar de uma boa refilmagem. Se bem que tem o Scarface, né, cara? O Scarface tem 3 versões de filme que são boas. Talvez seja exceção que confirme a regra. Mas voltando à questão, daí teve a Rainha dos Condenados em 2002, que seria uma continuação do Entrevista com o Vampiro. E a vampira era uma cantora chamada Ayala. Eu não sei se você pronuncia assim, que ela morreu no acidente aéreo. Não sei se vocês lembram disso. Não. Uma coisa que é legal de pontuar sobre a Entrevista com o Vampiro é que tem a relação dos dois, né? Tipo, dos dois vampiros ali. Sim, o que eu acho que é o certo dos vampiros. Os vampiros são bissexuais. Sim, exatamente. Tipo, e o fato da época que foi publicado, né? E aí ficou ruim, porque daí no filme não deu pra fazer isso. Porque era o Brad Pitt, porque era o Tom Cruise. Se tu for ver, não convenceu muito essa parte, né? Seus homens impotentes não podem protegê-lo do meu poder. Um Drink no Inferno, um roteiro de Quentin Tarantino, direção de Robert Rodrigues. Outra comédia. É uma comédia, mas é demais o filme. Comédia violenta, mas sensacional. É muito bom. O que poderia acontecer, né, num filme de vampiros que tu junta Robert Rodrigues e Quentin Tarantino, né, cara? É muito As melhores coisas do mundo. Pra mim, quem rouba o filme é o... Me fugiu o nome do cara agora. O cara que fazia o Plantão Médico, que fez o pior Batman da história. George Clooney, Thank you, boy. Pior Batman da história até maio de 2015. Não, como assim? Né? Tem que esperar agora pra ver. Cara, mas peraí, o Val Kilmer, cara. Gravem minhas palavras, cara. Esse Batman vai ser foda, cara. Gravem minhas palavras. Não, por assim, ó, esqueçam o Batman do Nolan. Ali é outra coisa. Tá gravada, Não literalmente tem como tá esquecer. gravado. Não, o que eu tava falando. Então, a junção de Robert Rodrigues e Quentin Tarantino no filme de vampiro só podia resultar numa maluquice, né? Então, o filme é aquela história dos caras que são procurados pela polícia, que mataram uma galera, daí são assassinos procuradiços, eles estão indo fugindo, atravessam a fronteira com o México, eles chegam numa bodega lá na fronteira com o México, chegam lá nesse bar, tem um monte de vampiro, começa uma maluquice, e o filme vai até o final. É isso. Mas tem a dança da claro, com parênteses muito bem destacado da dança da... Se eu fosse bilionário, eu ia chegar e dizer, ó, tá aqui tanto, faz essa dança pra mim. É verdade, o parênteses dessa cena, né? Que aliás virou uma série da Netflix. Né? Eu vi 2 episódios, assim, mas não me pegou, assim, pra ser bem sincero. Eu acho que não pegou ninguém, que ninguém falou muita coisa dela. Sua salvação é a destruição dele. Uma série sensacional sobre vampiros é True Blood, do HBO. Ela terminou agora na 6ª temporada, se não me engano.
cara, é uma das melhores coisas já feitas pra TV. Ela deu uma oscilada ali a partir da 3ª temporada e tal, mas é muito boa. Muita putaria, muito nu, muita diálogos. Eu gosto incríveis. de putaria e nu nas séries deles, né? Eles não têm problema. Senhor. Nada como não ter problemas com anunciantes, verdade. né, cara? Olha quem quer, paga quem quer, e tá aqui, é isso aí, ó. Não gostou, te bota. O True Blood, ele é baseado numa série de livros, né? Southern Sim, Vampire Mysteries, né? The Chronicles of Sophie Steakhouse. Eu não sei como é que ele foi traduzido, Bruno. Mas basicamente o plot é assim, né? Os vampiros, os japoneses sintetizaram o sangue, então não tinha mais porque os vampiros, né, atacarem os seres humanos. Aí os vampiros, digamos, saem, eles usam a expressão saem do caixão. E aí eles falam sobre essa relação, né, dos vampiros e dos seres humanos e tal. É muito interessante. Só que assim, não se resume a vampiros. Tem outros seres fantásticos, tem lobisomens, tem bruxas, enfim. Vocês já assistiram também o Vampiros de John Carpenter? Assisti e eu não gostei. Eu assisti faz tempo já, mas gostei de quando eu vi, assim. Tem o Bon Jovi no filme. Tem o Bon Jovi no filme, nem lembrava disso. Eu te confesso que eu não gostei, eu sou fã do John Carpenter, então acho que foi talvez eu criei muita expectativa. Eu acho que é como é que é o nome dele, o cara que faz o principal lá, o ator aquele... James Woods? Ele mesmo. Ele fala comigo em meus pensamentos. Vampiros é um tema tão rico e tão denso que e originou tanta coisa que, obviamente, assim como originou muita coisa boa, originou muita coisa discutível, para não dizer muita coisa muito ruim. E entre essas coisas que foram geradas, obviamente é impossível essas coisas discutíveis que foram geradas, é impossível a gente não falar de Crepúsculo. Da senhorita Stephenie Meyer. Aquela antes de começar a dizer que aquela filha da puta... Cara, eu não gostei, mas eu não acho que seja eu vou ser bem sincero, tá? Eu não li nenhum dos livros. Nunca li uma página dos livros dela. Nenhuma página de nenhum livro. A minha experiência com Crepúsculo... eu li a parte de trás do livro ali, sabe? Nem cheguei a abrir. A minha experiência com Crepúsculo são 25 minutos do primeiro filme. Cara, me deu uma vergonha alheia. Eu comecei a ficar com uma vergonha daquele filme. Que, cara, não é possível que essa mulher ficou bilionária com isso. Se tu tivesse uma editora de livros, tu não editaria o Crepúsculo? Eu não sei porque eu não li o livro. Não posso mas o meu ponto é, o meu gosto pessoal, eu não gostei, não é, mas assim, eu não acho que ele seja ruim, entendeu? Eu acho que os filmes foram ficando ruins, cara. Eu acho que tudo que é muito popular acaba tendo que fazer muitas concessões. Eu não acho que o primeiro filme seja tão ruim assim. Tu não vai me convencer de um vampiro bonzinho vegetariano que brilha no sol. Não. Cara... Aí tu pega, tipo assim, o começo da nossa conversa, a gente falando pelo Nosferatu. Entendeu? Porra, aí tu pega o Edward, bota os dois um do lado do outro. Não dá. Tá. Não, e aquela coisa assim, ó, tu pode fazer um Crepúsculo sobre vampiros, sobre índios, sobre qualquer coisa, o vampiro de menos ali. Isso que a Jaque falou é perfeito. Como é que tu vai dizer que o Nosferatu e o Edward pertencem à mesma espécie, são a mesma criatura? Mas como é que tu vai dizer que o Drácula de Bram Stoker é o mesmo que o Nosferatu? Mas daí a gente falou, mas não, aí tu não é. A diferença é técnica, cara. A diferença é o cinema. É o cinema. Não, com certeza. Não, cara, o Nosferatu é um monstro. Ele é um, sabe, é um ser grotesco. Não, mas é um filme, pra época, é um filme tão bom quanto o Bram Stoker, entendeu? E o Crepúsculo não. O Crepúsculo tem roteiro ruim, produção ruim, atores ruins. Constrangedora, cara. Cara... eu não sei, cara. Eu te confesso que eu não acho o primeiro filme tão ruim, entendeu? Não assistiria de novo, mas não acho tão ruim. Eu não consigo... Agora, não é um estilo de filme que eu gosto, cara, fazer o vampiro não é bonzinho, cara. É uma questão de público, cara. Ela pensou num público que não é tão fã de filmes de terror. Eu consigo entender isso, cara. Não quer dizer que eu concorde, sabe? Mas eu entendo o que ela quis fazer. Não, que isso é uma teoria de que tudo é bom pra alguém. Não é assim, cara. Não é isso, Fábio. Não é essa a questão. A questão é... E te digo mais até, o sucesso prova isso, cara. Muita gente gostou dos livros, entendeu? Dizem que os livros não são tão ruins. Eu queria saber assim, isso. Filmes. Se quem lê o livro... Sabe? E eu não li pra ter uma opinião e dizer, isso que eu tô pensando. É um lixo. Eu vi o primeiro filme quem lê o livro? Eu não achei tão ruim. É isso que eu tô pensando. Pra quem lê o livro?
Pra quem lê o livro, mas quem lê o livro considera a adaptação bem feita? É isso que eu tenho curiosidade de saber. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, aí tem uma coisa, né? Porque, por exemplo, o Brilhar no Escuro é do livro. Já tá por aí, né? O vampiro seja, no sol, que brilha no sol e é vegetariano, com todo respeito, já que e é não vegetariano, não tem morre. problema nenhum contra vegetariano. Só que vampiro vegetariano vai tomar no cu, não. Tá, mas aí que tá, isso é do livro. Eu sei que isso é do filme, do livro eu não sei. Não, acho que sim, porque senão teriam falado um absurdo desses, né, cara? Não é possível. Então, você quer ver uma coisa É que é uma outra época, assim, tipo, as jovens que leram esse livro e que viram esses filmes, tipo, não tinham a mínima noção dos vampiros motherfucker, entendeu? Ah, mas é que então, continua... pra elas, aquilo ali, ok. E é um romancezinho sonso, entendeu? Então, pra elas, ok. Tá ótimo, divino, vamos comprar de tudo. Só tem um detalhe, as adolescentezinhas que leram Stephen Meyer, depois viram os filmes, apaixonaram pelo Robert Pattinson, não tinham noção dos vampiros motherfuckers. Ok, e continuam não tendo. Porque elas não vão gostar. Mas elas não vão gostar, exatamente aí que tá o ponto, gente. Não foi feito pra... Elas não vão gostar. Ela pegou, assim, ó, o que a Stephen Meyer fez? Ela pegou o mito dos vampiros... Tudo bem, mas... Usou filtros pra que ficasse acessível pra esse público. Pode ser uma boa produção cinematográfica, mas não é um bom filme sobre vampiros. Eu falei, os atores são muito ruins, cara. A Kristen Stewart, né? O nome dela, né? E o outro... Tô tentando... Eu não gosto dela. Mas enfim, a gente vai ficar discutindo e o tal do Robert Pattinson. Aí. Cara, eles são muito ruins. O cara parece o Cigano Igor, meu. Não, sim, já passou, já faz 5 anos que acabou e eu quero saber, aquele cara é gay ou não é, afinal? Mas é óbvio que é. E aí que tá, a guria é tão retardada que ela se apaixona por um vampiro viado. Não, e o Robert Pattinson, um pouco antes de sair o primeiro filme, que é o Crepúsculo, ele participou do Harry Potter. Do último episódio do Harry Potter que foi lançado antes do Crepúsculo. E o Harry Potter salvou o filho da puta. Entendeu? Tinha que deixar morrer e nos salvar dessa... Mas depois ele morre. Entendeu? Não, mas aí tem uma coisa interessante, que tipo assim, ó, tu falou que o Crepúsculo não é um bom filme sobre vampiros. Tu pega o Harry Potter, que tem tantas lendas, e tu vê o quanto a Rowling, tipo, ela respeitou cada lenda sobre cada coisa e inseriu num universo imenso, entendeu? E como funcionou bem. Como e a Stephen não. Tipo, ela cagou pra vampiro. Tipo assim, vampiro é bonitinho, fofinho, brilha no céu. Mas nesse caso aí eu vou pensar, tem um lado positivo pra ela, né, que ficou bilionária. Tem a impressão que ela acordou um dia, pensou, eu preciso inventar uma porra pra ganhar dinheiro. Eu vou inventar um vampiro retardado, viado, e uma guria idiota, que vai se apaixonar por ele, os adolescentes vão adorar essa porra desse troço, e o meu vampiro vai ser uma purpurina, e tamo feito, e vambora. E escreveu sobre isso, eu fiz, cara, tá louco, E aí tem uma guerra que realmente não acontece no final, pode falar do final dessa merda, eu nem sei como é que é o final, mas... eu vou falar mesmo dessa porra aqui. Tomar banho também, é isso aí. Aí, tipo, os dois clãs lá vão se enfrentar, e daí, só que não se enfrentam, é uma guria pequena mostrando como seria a guerra dos dois. Fim, acabou. E outra, eles são... Aí, tem mais! Quem matou o Dead Hotman foi a Leila. Nossa senhora. Oh my God! Calada a noite preta, noite preta. Luzes da cidade, os olhos não aguentam mais. Luzes artificiais, cadê a noite preta? O Brasil tem boas produções sobre vampiros também. Uma delas, inclusive, é uma novela que fez grande sucesso chamada Vamp. Quem não lembra de Vamp, rapaz? Sensacional, cara, sensacional. Não sei, não é da minha época, eu não vi. Mas era muito legal. Tu podia ter Cláudio visto Hanna de como novo. Natasha. 12 crianças. Sympathy for the Devil em Roma. Pô, eu tenho o vinil da Vamp, cara. Eu tinha também. O Vamp é uma novela legal, cara. Foi legal.
Era legal que o pensamento de engraçado. novela, né? Não é nem comparado com o filme, né? 2 vampiros tinham dentadura de verdade, os outros todos tinham a dentadura daquele que vinha no chiclete, lembra? Sim, e um deles tinha um dente só, não, era o Otávio Augusto, que tinha uma coisa só, e aí ele às vezes falava alguma coisa e aí ele botava a língua no dente, né, no canino. Era a história de 2 famílias, né, de um viúvo e uma viúva, cada um tinha 6 filhos, aí se encontram pelo caminho, ela vai morar na pousada que ele administrava no Rio de Janeiro, na Bahia, como é que era o nome do lugar lá, era uma Bahia, não sei do que, né. E Fernanda Rodrigues, guriazinha. Era host como a Mrs. Alice Penn Taylor. Lembra que era? Penn Taylor. Fábio Assunção, também. E o inesquecível Vlad. O melhor papel da vida do Neila Torraca, né, cara? Foi muito bom, muito bom. Depois do Barbosa, né, cara? Barbosa. Eu me lembro que no final vira uma maluquice do caralho, tem uma invasão de vampiro na cidade, aí tem um jogo de xadrez maluco, te lembra? Que eles têm que mover as peças no tabuleiro, e no final já tem vampiro saindo de tudo quanto é lugar, né? Eu acho que foi uma daquelas novelas que tava dando certo, aí vamos botar mais semanas aí. E aí fudeu o roteiro. Era o Capitão Jonas, né, que era o Reginaldo Faria, a Joana Fon, né? É verdade. Eu tinha o cara que fazia que fez o Bacana também, não tava, né? Tava, o Jonas Torres. Ele era um arqueiro, ele era um cara que chegou depois e era um arqueiro, caçador de vampiros. E teve também o Beijo do Vampiro. Esse eu não vi porque já não era mais a minha época de ver novela. Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Aquele que veio do aquém do além, aonde que vive os mortos. Faltou o Bento Carneiro. Que era um vampiro politizado, interpretado magistralmente pelo Chico Anísio, né? O grande Chico Anísio. Era um quadro sensacional, né, cara? Era muito bom. Tinha quase toda a genialidade do Chico Anísio ali num personagem só, né? Era muito bom, porque ele interpretava muito bem, tinha um lado muito cômico de ser um vampiro, que é o que criticava o Brasil, né? As coisas ruins do Brasil. Era muito bom, né? E tirava onda do nome do Beto Carreiro. É verdade. Né? E eu tinha um assistente dele que era o Calunga, que lembra? Que era o filho dele, que eu não sei qual é o nome, né? Fazia o seu boneco, né? Isso. Meu filho número 3, meu filho número 5. O seu boneco ou o outro? Seu boneco. Minha vingança será maligna. É verdade. Minha vingança será maligna. Aí, o personagem também era utilizado para fazer críticas ao país, sempre citando o fato de ser brasileiro para explicar seus fracassos. Vê, né? Não mudou muito desde aquela época o Brasil, né? O Bento Carneiro se foi, mas o Brasil não nada, né? O Zé do Caixão não teve coisa sobre vampiro? Deve ter tido 1 milhão de coisas. Meia-noite levarei a sua alma, mas acho que não é sobre vampiro, né? Não, eu não sei qual das produções, mas ele deve ter feito muita coisa, deve ter feito série. Não é um vampiro? Inclusive tem uma entrevista histórica dele detonando Lua Nova. Detesto vampiro maquiado e falta de sexo nessa fita. Zé do Caixão é o cara, rapaz! A palma de salva, a palma de salva, a palma de salva, a palma de salva. O Zé do Caixão, rapaz! And that's all, folks. Parei. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora tá bom, agora tá bom. Agora tá bom? Tá bom, tá normal agora. Fala aí, Santi. Agora. Tá bom? Tá me ouvindo? Sim. Então vamos seguir. Posso seguir? Vai lá. Vai. É que assim... Mas que pariu, cara. Que merda, meu. Porra! Pegadinha do malandro. Vai aparecer o Sérgio Malandro, né? Yeah, yeah.